Hello, people. Hello, all of you. One more time. Aqui fala André, neste que é o vosso canal Art Tech. Então, hoje estamos aqui mais uma vez para continuar com o nosso pequeno curso a pequena intervenção, eu assim chamaria, a lógica programação, usando a ferramenta Visual G. Então, no vídeo passado eu já demonstrei como baixar e instalar e até simulei um programa para ver que ele é útil. Então, hoje nada mais vamos fazer do que implementar um outro código, não é? Implementar um outro código, mas desta vez de uma forma mais explícita, mais detalhada e específica, de modo que o que esteja a assistir, não é, tenha entendimento e comece a programar. Muito bem, então a ideia básica desta intervenção de hoje é de criar um programa que lê a média de um aluno. É diferente da aula passada, não é? A diferença é que neste o programa vai ter que imprimir o nome do aluno, a sua média e alguns detalhes que até podemos adicionar em função do tempo, não é? Muito bem. Uma vez tido o objetivo, vamos ao que interessa. Primeira instrução. O que nós temos na primeira instrução? Primeira instrução, usualmente nós colocamos aqui algoritmo. Ele logo aparece em azul, de modo a mostrar que esta palavra é uma palavra reservada. O que se faz nessa instrução? Nessa instrução é a instrução usada para dar nome ao algoritmo. Então, esse nome é dado entre aspas. Temos que abrir aspas, podemos até dar espaço para que esteja mais eticamente organizado. Então, abrimos aspas, colocamos o nome. Então, uma dica. Ao colocar o nome, evitem nomes com espaços, porque o espaço também é uma palavra reservada. Então, em vez de usar espaço, podemos usar underscore, podemos usar hífen, ou algum método que seja viável, mas não podemos usar espaço. Senão vai dar erro no tempo de compilarmos. Muito bem. Então, vejamos qual é o exemplo que nós vamos usar. Qual é o nome que vamos dar a esse algoritmo? Posso colocar aqui exemplo. O nome não é imperativo que seja algo pensado, não é? Algo que nós damos, simplesmente. Muito bem. Tendo a primeira instrução completa, devo fechar as aspas. A segunda instrução. Segunda instrução é onde nós declaramos variáveis. O que são variáveis? Variáveis, como o próprio nome já autodefine-se, é uma coisa que varia, não é? Em função de alguma coisa. Então, neste caso, nós teremos variáveis também. Não há limite para variáveis, dependendo do código, as variáveis vão variando em função de alguma coisa, em função de alguma função, em função de algum loop, por aí fora. Então, é importante salientar que o nosso exemplo vai falar ou seja, o nosso código vai resolver, ou seja, vai imprimir a média e o nome e a idade do aluno. Então, eu teria como variável média, só que para média são notas, não é que introduzimos. Eu vou introduzir 3 notas. Então, terei nota 1. Muito bem, já íamos esquecendo. Variável, fica em azul, porque é uma palavra reservada. Terei nota 1. Aqui na nota também, nota que não podemos dar espaço, porque espaço vai dar erro. Então, não podemos separar o N do 1. Então, teremos nota 2, nota 3. Então, teremos isso. E teremos aqui média também. 2 pontos. É importante por 2 pontos. Inteiro. Então, muitos perguntam o que é esse inteiro.
Nas variáveis nós podemos ter vários tipos de variáveis. As variáveis podem ser do tipo inteiro, podem ser do tipo real, podem ser do tipo lógicos e por aí fora. Neste caso é do tipo inteiro porque eu como programador neste caso, decidi que os números os que devem ser introduzidos para N1, N2, N3 devem ser do tipo inteiro, ou seja, não podem conter vírgula, não pode ser um número com vírgula, sendo uma explicação mais baixa, não é? Então declarei essas variáveis. Além disso, eu vou declarar nome. Nome. 2 pontos. Caractere. Percebam que ficou em azul. Então, o nome está em caractere por quê? O nome está em caractere porque ele vai receber letras. E não podemos pôr o tipo inteiro ou real, porque isso, inteiro ou real, serve para números. E nome serve para... Ou seja, caractere usamos para nomes e letras. Muito bem. Depois de declaradas as variáveis, nós vamos iniciar o programa. Início. Desculpem a lentidão aqui é que estou a usar o teclado de telefone. Muito bem. Depois de bem escrito o início, percebam que vai ficar em azul. Então, nós numa fase inicial vamos pedir ao usuário introduzir os valores de N1, N2, N3. Percebam que o algoritmo é uma sequência lógica de instruções e passos bem definidos, não é? Que levam-nos à resolução de um problema. Eu muito bem poderia pedir que o usuário introduzisse N1, N2, N3 em simultâneo, mas neste caso nós queremos que seja seguido a definição do algoritmo, que é uma sequência lógica de instruções definidas passo a passo. Então, numa fase inicial vamos pedir que o usuário introduza um valor. Para tal, usamos a palavra reservada escreval, vai aparecer em azul, entre parênteses e aspas. Introduza um valor, ou melhor, introduza a nota do primeiro teste, ou melhor, introduza a nota 1. Simples quanto isso, sem mais delongas. Então percebam que depois de fechado aspas e parênteses, ele colocou numa cor que evidencia, não é? Evidencia. Neste caso temos introduza, que está mal escrito. Introduza nota 1. Então, o que está dentro de aspas é que vai aparecer no visor ou na tela, e o restante é apenas a instrução. Então, leia A, ou melhor, leia N1. Então, percebam que aqui no leia N1 nós não colocamos dentro de aspas, porque se nós colocarmos dentro de aspas, ele vai dar erro. Então, depois vamos simular com aspas e sem aspas, só para confirmar. Muito bem. No leia N1, essa instrução fará com que o valor introduzido anteriormente seja recebido no N1. Ou seja, o valor que será introduzido vai ser tomado na variável N1. Muito bem, o mesmo será feito para N2 e N3. Eu simplesmente vou copiar e colar, porque a instrução é basicamente a mesma. E vou fazer algumas modificações aqui. N2, leia 2. Muito bem. Depois de lido
as notas, eu acho mais ético, numa fase inicial, não é? Ele pedir que seja introduzido o nome. Não sei se concordam comigo, mas é uma questão de organização. Uma questão de organização. Então, introduza nome. Depois leia o nome. Muito bem. Então, já está. Então, a ideia do nosso algoritmo é de fazer a média das notas inseridas. Então, teremos média, vai receber a nota, posso abrir parênteses, a nota 1, mais a nota 2, mais a nota 3, tudo dentro de parênteses. Então, dividido por, uma vez são 3 testes, é 3. Então, a média vai receber esse valor. De seguida, eu quero que ele imprima. Escreval. Eu colocarei a sua média, ou melhor, nome, vírgula, a sua média é vírgula, média, fim, algoritmo. Percebam que na instrução 14 eu introduzi a escreval, nome. Então, não colocando dentro de aspas, ele não vai aparecer nome, mas sim vai tomar o que tem na variável nome e vai imprimir. Ou seja, vai introduzir o nome que o usuário introduziu. De seguida, esta parte meio avermelhada é que vai aparecer tal como está. E de seguida eu fechei as aspas e quando estamos numa situação do gênero devemos separar a variável através da vírgula. Se não colocarmos vírgula vai dar erro. Então eu acho que é suficiente o código, não sei se tem algum erro. Vamos simular. Para simular simplesmente esse botão azul ou podemos ir aqui ao play, tanto faz. Então opto por este de baixo que é mais eficaz. Muito bem, pediu para introduzir o nome. Artificial. Prefiro usar este, artificial. De seguida, pede nota 1. Vamos considerar que tive 19 no primeiro teste. No segundo teste eu tive uma recaída de 15. No terceiro teste eu consegui um 18. Então, percebam que há um erro. Ele diz-me que na instrução 13.8 há um erro semântico, média de tipos incompatíveis com o tipo real. Então, nós vamos ver o que se passa. Então ele está dando a instrução 13 que há um problema. N1, N2, N3 dividido por 3. Então vamos declarar novamente. Separado desta vez, variável média vai receber, ou melhor, média
é do tipo real. Vamos simular novamente. Artificial. Nota 1. Tivemos 19. Nota 1, 15. Nota 1, 18. Muito bem. Então, por que deu erro? O erro deu porque eu, ao declarar as variáveis, coloquei a média como sendo uma variável do tipo inteiro. Então, sendo uma variável do tipo inteiro, ela só aceita valores sem vírgulas, valores inteiros. E a minha média calhou num número que não é inteiro, um número com vírgulas. Então, neste caso, dava o erro. Então, o que eu fiz? Apenas declarei a média como número real e assim resolvi o problema. E é tudo por hoje. Muita força aí aos programadores e respect the process. See you next time, guys. Peace off.